Olá, meu nome é Silvio Antônio de Oliveira Júnior. Estou aqui muito feliz por poder participar desse terceiro Congresso Internacional de Literatura Brasileira, realizado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Eu falo aqui de São Paulo, Brasil, e vou apresentar um pouco sobre o meu trabalho do livro A Falência, da escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida, escritora do realismo, que vai falar um pouco desse cenário social e político do Brasil, em especial com destaque o protagonismo sobre a mulher brasileira do final aí do século XIX, comecinho do século XX. Esse livro que foi publicado como romance, né, em 1901, então início aí do século XX. Originalmente era um conto, mas enfim, foi transformado pela escritora num romance. Esse livro, escolhi para fazer a análise desse livro justamente porque é um livro que está como leitura obrigatória da Unicamp, então é um livro que tem voltado aí em destaque na nossa literatura brasileira, um livro que está sendo bastante comentado, e fala sobre o protagonismo da mulher. Então é uma temática muito interessante, muito cara para a nossa construção enquanto sociedade. Bem, vou dividir minha rápida apresentação em três partes. Um começo fazendo uma breve análise da narrativa, da estrutura da narrativa, depois a análise de dois fragmentos curtos e, por fim, as considerações finais, pensando aí na contemporaneidade dessas temáticas que são abordadas e que foram abordadas aí nessa obra já há mais de um século. Bom, o livro vai contar a história da Camila, ela é a protagonista, a personagem principal, a família dela, o Francisco Teodoro, um homem muito rico, que veio da pobreza, mas vai para o Rio de Janeiro e consegue crescer na vida e constituir uma família junto com a Camila. No primeiro momento, esse narrador onisciente parece dar um destaque para o Francisco Teodoro, mas já a partir do segundo capítulo, numa ordem e aí vai cronologicamente, né, até o final da narrativa, ao longo de 25 capítulos, mostrando a construção dessa família a partir da personagem Camila, que tem um papel de destaque, né? Algo pouco comum, falando sobretudo da literatura brasileira, sobretudo da literatura do realismo, né? Onde o foco era a crítica à sociedade, a crítica ao adultério, e é uma mulher que já adianta que vai cometer o adultério, consciente disso, mas que, enfim, vai conseguir tocar a sua família, é, ajudar a sua família a partir dessas condições. Então, nós temos como características principais da obra uma linguagem bastante simples, basicamente a norma padrão da língua portuguesa da época, uma ordem cronológica, focada sobretudo no Rio de Janeiro, né, capital do Brasil na época, e o momento é a proclamação da República, então um finalzinho aí do século XIX, embora o livro seja já do século XX, né, 1901, conforme eu já comentei, e vai pegar esse ciclo do café, esse período de ouro, aí, de grande grandeza financeira para o Brasil, né? Então foca aí nesse casal, o Francisco e a Camila. A família que eles constituem com muito luxo, já que o Francisco tem grandes armazéns para cuidar do café, né? Armazenar o café, é constituída pelo Mário, filho mais velho, muito parecido com o pai, né? O arrimo aí da família, e mais três meninas, a Ruth, uma menina mais delicada, mais jovenzinha, que toca piano, e as gêmeas mais novas, a Lia e a Raquel. Existe ainda mais algumas personagens que habitam essa casa, que constituem essa família, que é a Nina e a Noca, né? A Nina é uma sobrinha que vai ajudar a Camila e a Noca é a empregada. Já no começo, o leitor sabe que há um relacionamento ali sexual, né, com o Gervásio, a Camila e o Gervásio. Então a Camila trai o Francisco Teodoro com o Gervásio, que é um médico de muitos anos, de longa data da família, e que ajudou a Ruth já no nascimento, então a família tem um grande apreço por ele. Então todo mundo sabe, nós leitores sabemos também desse adultério, mas o Francisco Teodoro não. Então isso é interessante, essa perspectiva da construção desse adultério na narrativa é bem diferente dos outros escritores realistas, como se a gente comparasse ao Machado de Assis, né, o Grande Machado, ou mesmo ao realismo português da época, com essa de Queiroz, né, com o Primo Basílio e tudo mais. É uma mulher
que vai assumir esse protagonismo. Isso é interessante, ela não é protagonista desde da primeira página, ela vai assumir a partir do segundo capítulo. Ela tem a consciência desse adultério, né, que ela faz por vontade, por interesse, até por um desejo sexual, um desejo de se entender enquanto indivíduo, e ela vai bancar isso, né? Isso é interessante. A gente, enquanto leitor, vai tendo essa perspectiva dessa personagem, que é uma personagem bastante complexa, né? Nós temos ainda a figura do Capitão Rino, é interessante, é um homem que circula ali pela casa, ele tem interesse na Camila, só que olha como é interessante essa construção, né, da Júlia Lopes de Almeida, porque a Camila não é uma libertina, uma pessoa que só está ali tentando realizar os seus desejos sexuais, o que também não teria problema, mas não é esse o caso. Ela gosta do Gervaso, então mesmo o Capitão Rino tendo interesse, convivendo ali na mesma casa, ela não dá bola para ele, enfim, ele acaba se afastando, vai fazer uma viagem de barco, né, pelos Estados Unidos, enfim, ele acaba se afastando e vai voltar só depois no final da narrativa. A Nina, né, essa espécie de sobrinha da Camila, ela gosta do Mário. Então, olha interessante as personagens mulheres têm no protagonismo, né? A Nina gosta do Mário, só que o Mário ele quer curtir o dinheiro do pai, ele não quer se casar, ele quer curtir a vida com várias mulheres. O Francisco Teodoro chega num determinado momento da narrativa e pede para Camila falar com o filho, ó, fala com ele, fala que ele não pode ter esse tipo de vida e tudo mais. Ela vai lá, então mostra de novo o protagonismo da mulher de ir lá, enfrentar, falar com o filho. O filho meio que é, faz uma ameaça para a mãe, olha, eu sei que você trai o meu pai com o Gervásio, eu vou falar com ele, enfim, então ela dá uma recuada também, né? Enfim, acaba que ele tem que se casar com uma mulher chamada Paquita e vai morar na Europa, perdão. Essa é a primeira parte do livro. Na segunda parte, existe a falência, aí já mais próximo do segunda para metade do livro, né? A parte da falência, onde o Francisco Teodoro ele é incentivado a investir na bolsa de valores, acaba perdendo tudo, não aguenta a pressão e ele se suicida na frente da Camila. E aí a gente tem a grande reviravolta. Na verdade, a gente, enquanto leitor, já vai percebendo esse protagonismo da Camila e das outras mulheres da obra. Mas a partir daí, dessa ausência do marido, desse pai, que elas vão se destacar ainda mais. O que acontece? A Nina, ela vai ceder a casa dela, então todas as mulheres vão morar lá. O Mário sai e se casa, né? Vai morar na Europa. Então vira uma casa só de mulheres. E elas vão tendo a sua independência, vão lavar roupa para fora, passar roupa, vão conquistar o seu dinheiro, sua independência financeira. Isso é muito importante para mostrar esse protagonismo da mulher que vem da falência, da decadência financeira do homem. Então essa relação financeira está muito presente no livro, isso é uma das primeiras análises que eu faço, importantíssimo. Essa dependência do marido por uma questão financeira. Então o livro vai mostrando esses, essas desamarras, né, que as mulheres vão passando numa sociedade completamente machista, patriarcal, né, da época, que infelizmente ainda vemos muitos ecos disso, né? Então, a última parte, de fato, do livro, a gente tem esse protagonismo feminismo, né, do feminino. O Mário volta da Europa e fala para a mãe, olha, vocês não estão numa situação muito boa, vai então e se casa com o Gervásio, né, que foi o seu amante e tudo mais. Ela até cogita isso no finalzinho do livro, só que aí ela descobre que ele já era casado, ela não sabia disso. E a mulher dele traía ele. Então olha que interessante, tem um outro adultério aí na obra, né, algo bem interessante aí, pensando numa obra realista do começo do século XX, né? Então ela pensa assim, poxa, se ele não gosta da mulher, já que a mulher está traindo ele, eu também não vou me colocar nessa situação, porque vai ficar um relacionamento insustentável, por mais que eu goste dele e tudo mais. E aí ela resolve trabalhar, pegar a sua independência financeira, ficar na casa ali só com as mulheres, com as filhas, com a sobrinha, e o livro termina dessa maneira. Né? Então é interessante, ela tem a oportunidade, de novo, né, na vida aparece, é uma pressão social, mas de ficar mais confortável num relacionamento com um homem,
mais confortável por uma questão de segurança mesmo, financeira, de aceitabilidade social, mas ela recusa. Ela fala, não, eu consigo me virar sozinha. Então, é bem interessante esse tipo de livro, pensando no início do século XX, né? Um trecho só para ilustrar tudo isso que eu tô falando, é quando, já na página 32, ainda no começo da narrativa, a Camila diz assim: e não leio. Sei que está cheio de injustiças e mentiras perversas. Os senhores romancistas não perdoam as mulheres. Fazem-nas responsáveis por tudo, como se não pagássemos caro a felicidade que fruímos. Nesses livros, tenho sempre medo do fim. Revolto-me contra os castigos que eles infligem às nossas culpas e desespero-me por não poder gritar: hipócritas, hipócritas. Isso é interessante, porque era algo que já existia na época do realismo, criticando o romantismo, os escritores românticos, mas que aqui a gente pode fazer uma outra leitura de esses hipócritas aqui serem os próprios realistas, os livros realistas da época, já que é um livro de 1901, né? A gente já tinha ali há pelo menos 10, 12 anos o realismo existindo aqui no Brasil. Então, dependendo da leitura, a gente pode fazer essa aproximação, pensando mesmo nessa hipocrisia dos realistas falarem, criticarem a sociedade, mas deixarem de lado, muitas vezes, essa questão do protagonismo feminino, né? Dando ênfase ao machismo, à sociedade patriarcal, né? Então isso é interessante como é abordado nessa obra. Espero que tenham gostado da minha análise, uma análise rápida, mas que tem como objetivo exaltar esse livro que foi um marco, mas ele foi muito escondido, embora tenha feito um relativo sucesso, foi um pouco escondido pela temática e que agora, de uns anos para cá, ele tem reacendido aí a, a releitura, né? A leitura e a releitura por parte de jovens, por parte dos brasileiros, num momento importante da nossa sociedade, da construção da nossa sociedade, pensando nesses temas que são tão caros e importantes para a gente. Obrigado mais uma vez à Universidade de Salamanca, a esse congresso internacional. Espero ter contribuído um pouco para o enriquecimento aí da cultura brasileira, da cultura literária no Brasil e no mundo. Obrigado.